sou expositora não, a gente estuda juntos, né? E a gente vai iniciar esse capítulo, que é o amar os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Então a gente começa fazendo uma reflexão, indagando nós mesmos, o que a gente prefere, que posição que a gente prefere estar, né? O que a gente acha melhor, ofender ou ser ofendido? Enganar ou ser enganado? Prejudicar ou ser prejudicado? Enfim, né? O que a gente prefere? Que posição que a gente prefere estar? Eu diria até que eu prefiro não estar em nenhuma das duas. Preferência mesmo. Não é nenhuma das duas, né? Mas a gente sabe que a gente está no planeta de provas e expiações. Portanto, a gente ainda tem a propensão ao mal. Ainda temos, né? E também temos a possibilidade, né? Estamos diante do risco de sofrer com o mal que o nosso próximo ainda faz, né? Então nós estamos nessa categoria de espíritos ainda que faz o mal e que sofre o mal. Então a gente está nessa situação, não tem jeito. Não tem jeito. Aí, se a gente já acha mais louvável estar no lugar da vítima do que no lugar do algoz, já é um passo no progresso. É ou não é? É para a gente pensar, gente, ninguém precisa responder, eu prefiro isso. Ninguém precisa responder, não. É para a gente pensar, porque nós temos, assim, vários momentos na nossa vida. As nossas reações são muito diferentes, são muito diversas, né? Então a gente tem que estar sempre analisando qual é a nossa reação diante das situações que a gente passa. Quem é que não passa aqui por desilusão, né? Quem é que não sai, de repente, lá vai, sofre um assalto? Olha, hoje em dia, né? Uma violência, enfim, são várias situações, né? Que deixa a gente, assim, emocionalmente, às vezes, numa linha de equilíbrio, outras vezes mais controlados, mas estamos ainda muito instáveis. Então, nós temos que estar sempre analisando o nosso comportamento. Como que a gente reage? Né? Diante de tudo isso que a gente passa, que ainda é fruto da nossa imperfeição, da nossa sombra. Né? Nós somos luz. Mas como a gente ainda não descobriu essa luz na totalidade, a gente ainda tem aquela partezinha que é sombra, mas isso faz parte do nosso aprendizado, né? Então a gente tem que estar analisando como que a gente procede. Aí você passa aí para mim pro primeiro. Então, Jesus coloca para a gente para retribuir o mal com o bem. Aí pode colocar tem uma outra. Na realidade, retribuir o mal com o bem. Todo esse mal que a gente sofre, a gente ainda procede dessa forma, né? De uma forma não muito adequada às leis de Deus. Ainda vacilamos muito. Mas sofremos muito mal, né? E aí, como é que a gente se comporta diante disso? Jesus diz para a gente retribuir o mal com o bem. Isso não é um desafio? Eu acho assim que é um desafio muito grande, não é? Muito difícil para a gente. Por isso que eu coloquei aqui achei aquela figura ali, né? Porque realmente é assim um passo que a gente tem que dar muito grande, tá? Aí vamos lá. Então, o que Jesus fala para a gente? Pode passar. Como devemos nos
comportar diante daqueles que nos causam o mal. Pode botar. Aí está lá no Evangelho, né, o que Mateus fala como palavras de Jesus. Aí Jesus dá todo o norte para a gente, né, toda uma diretriz, como que a gente tem que se comportar diante daqueles que de alguma forma nos prejudicam, né? Então Jesus fala: aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Quer dizer, isso a gente aprendeu lá atrás, antes de Jesus, né? O amigo a gente tem que amar, o inimigo a gente tem que odiar. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus traz uma novidade, né? Um pensamento assim revolucionário. Amai os vossos inimigos. Eu acho que quando Jesus coloca isso, ele revolucionou muito a ideia daquela época. Se hoje a gente já acha estranho isso, a maioria ainda acha que não deve ser assim, imagine naquele momento lá, né? Como Jesus impactou com essa recomendação. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, fazer o bem, orar, olha só, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí a gente pensa assim, mas todo mundo não é filho do Pai, né? Não tem discriminação nenhuma. O que ele fala isso é que quando a gente tem assim, comportamentos compatíveis com as leis de Deus, a gente está mais próximo de Deus, né? Quando a gente não tem esse tipo de comportamento, a gente está mais afastado da ideia de Deus, né? A fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, que para o Pai não há distinção, né? E que chova sobre os justos e os injustos, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Quer dizer, aí os publicanos, os fariseus, os escribas, eles tinham assim umas concepções diferentes, né? E aí Jesus chama a atenção que eles, embora fossem, por exemplo, os publicanos eram tidos assim como pessoas de má índole, porque cobravam os impostos, muitas das vezes não agiam assim corretamente. Então, Jesus chama a atenção que essas pessoas amam também aqueles que os amam, não é? Então, o que Jesus fala é que a gente tem que sair dessa ideia de que a gente só tem que amar aqueles que nos amam. A gente tem que sair disso. É muito difícil para a gente, né? Mas essa é a ideia, é o caminho que a gente tem que buscar como espíritos imortais que tem que assim ampliar a sua capacidade de amar. Porque o amor, o amor verdadeiro, que foi o amor que Jesus trouxe para a gente, é esse amor universal, o amor a todas as criaturas. A gente tem que exercitar isso, né? A gente, hoje em dia, na sociedade, a gente tem muitos exemplos, né? Eu me lembro, estou falando, estou me lembrando daquele caso de, acho que ela era uma médica, né? Que sofreu uma violência no ônibus, acho que foi isso. E ela atendeu o criminoso lá que foi ferido, ela atendeu, né?
Então, olha aí um exemplo, e tem outros, né, que a criatura, ela passa, ela sobrepõe a sua dor, ao prejuízo que ela está sofrendo, e deixa vir à tona o amor mesmo ao próximo, ao seu irmão, que está ali agindo daquela forma. Por que será? Nada justifica, né, uma ação dessas, mas o que está por trás da vida daquele irmão? O que está dentro dele, esse mal resolvido? Como foi a infância dele, a adolescência dele, o que ele traz mal resolvido de outras vidas? Tudo isso a gente tem que considerar. Basta pensar na gente, nas dificuldades que a gente passa, não é? De sentimentos, de valores. A gente sabe disso, a gente está lutando, a gente está buscando uma situação melhor, mas a gente sabe o quanto a gente ainda tem dificuldades internas, em decorrência de muitas coisas. Então, às vezes, no coração daquele companheiro que agiu de uma forma equivocada, ali está alguém assim, pedindo afeto, pedindo um apoio afetivo, né? Pode ser alguém assim que tenha uma falta, né? Uma carência de amor muito grande. Temos que considerar isso, né? Aí vem a revolta. Oi? Aí vem a revolta dele. Isso, e aí ele começa. A sociedade. Exatamente, aí ele começa a agir de forma equivocada. Por isso que a gente diz, né, que a doutrina espírita fala pra gente que o único caminho para a gente ter uma vida melhor é a educação do espírito, né? Que vai trabalhar todas essas coisas, todas essas dificuldades que a gente traz, né? Então, por que amar aqueles que nos prejudicam, né? Aí lá no Evangelho, no item 3 do capítulo 12, Kardec coloca: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, deixa eu ver se eu não pulei, não, é isso mesmo. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Retribuir o bem com o bem, todo bem que eu recebo, aí eu retribuo com o bem. Isso é uma obrigação, é um dever nosso, né? Agora, mérito mesmo, virtude, está onde? Em retribuir o mal com o bem. Porque aí a gente está demonstrando que a gente está assim, reduzindo essas chagas que a gente ainda traz, que é o orgulho, o egoísmo, que são responsáveis por vários outros vícios nossos, né? Então, retribuir o mal com o bem é uma virtude. Pode né? Então, demonstra que estamos sendo menos orgulhosos e egoístas. Aí no Livro dos Espíritos, lá na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Olha só, né? A caridade, o princípio da caridade é o amor ao próximo. Esse é o princípio da caridade, né? Aí ele fala, benevolência para com todos, amor ao próximo, indulgência para as imperfeições. Olha, vai muito mais além, é você ser indulgente, ter a compreensão que o outro ainda está em aprendizado como você. Isso é importantíssimo para a gente viver melhor na Terra. A gente tem que desenvolver essa visão, essa percepção. Perdão das ofensas, ó, ratificando aí, falando mais uma vez a questão do perdão das ofensas, porque o perdão realmente
assim, encarcera a gente. A gente fica preso. Como que é a mente de uma criatura, a nossa mente, quando a gente não perdoa? Como é que é? Sabemos, né? Fica aquilo lá borbulhando na cabeça o tempo todo, aquele sentimento pesado, e aí você não consegue fazer nada direito, você está encarcerado naquela situação que você não soube perdoar, né? Não soube retribuir de uma forma positiva. A gente vai ver como é essa questão de retribuir o mal com o bem, né? Então, se o amor ao próximo constitui o princípio da amar os inimigos, é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque nós temos que ver no inimigo o próximo. Quem é o próximo que Jesus fala tanto, né? São todas as criaturas, independente de como ela se comporta. O próximo é o próximo. Não interessa se ela se comporta bem ou mal. Tá? Aí a gente vai ver também depois, mas eu agindo assim, eu não estou colaborando, endossando mal? Não estaremos. Né? O próximo está dentro da casa, na família. Está em todos os lugares, né? Então vamos lá, pode ir adiante. Que venha a ser esse amor aos inimigos recomendado por Jesus. Né? É aquele amor, né, que requer, né, que faz com que a gente tenha a mesma ternura que temos por um amigo? É isso? Não. Às vezes a gente pensa que tem que ser assim, né? Mas seria até hipocrisia, né? Então a gente tem que ser assim, bem, ter muita clareza com relação a isso. Tá? Então que venha a ser, né? Então, aqui no Evangelho ele fala que a gente há um equívoco muito grande com relação a essa forma de amar, de demonstrar esse amor. Aí ele continua: entretanto, há geralmente equívoco, né, no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Porque há até a questão física. Qual é a impressão, a sensação que alguém que está com pensamento negativo passa para a gente? Que está com sentimento, uma proposta de vida totalmente equivocada, pesada, né? Qual é a sensação que a gente tem quando a gente está perto dessa pessoa? É uma sensação pesada, a não ser que, né, a gente esteja na mesma vibração. A não ser que a gente sinta também de uma forma parecida, né? Aí, assimilação e repulsão dos fluidos, que causa sensações diferentes. Quando uma pessoa que está perto da gente, é aquela pessoa, né, alegre, simpática, que deseja o bem, né, que está com sentimentos bons, a gente assimila aquela energia positiva, porque os sentimentos são bons, né? Então a gente assimila. Agora, quando é o contrário, os sentimentos são ruins, a pessoa está ali, né, com intenções equivocadas, nós repudiamos aqueles fluidos, né? Porque tudo é energia, né? O nosso pensamento, os nossos sentimentos, tudo é energia, né? E ou a gente assimila, quando está na mesma linha de pensamento nosso, ou a gente repudia, né? A repulsão desses fluidos. Tem dificuldade até na família, né? Hã? Tem dificuldade Sim, até com sim. sobre Isso. Mas a gente está junto para quê? Né? Para vencer. Né? Porque a gente pode fazer um trabalho de forma que essa situação seja revertida, porque a gente está junto para crescer junto, né? Dentro do que a nossa irmã falou, assim, e quando dentro do trabalho, dentro da família, ou até na rua, há ameaça de agressão, o que a gente poderia fazer nesse caso? Olha, eu acho que a nossa postura sempre tem que ser de um cristão, né? Você vai fazer a mesma coisa, vai agredir também, né? A pessoa está me agredindo, eu vou agredir também? Eu vou estar na mesma linha, né?
E se eu tiver um comportamento diferente, eu vou estar emitindo uma energia positiva para aquela criatura que está descompensada. O que Jesus ensina para a gente é que a gente jamais poderá agir da mesma forma. Isso é retribuir o mal com o bem. Eu vou compactuar com aquele erro? Não. Né? Eu posso até ali falar alguma coisa, né? Mas eu não vou compactuar com o erro, mas também não vou agredir, não vou desejar o mal para aquele irmão, né? Isso acontece no ambiente de trabalho, né? Já trabalhei anos, né, a fio, numa mesma empresa, convivendo com as mesmas pessoas, né? E não foram poucos anos, não. Já me aposentei, posso até falar. E tinha, né, essas situações eram muito comuns. Se botaria na fogueira. Hã? Se botaria na fogueira. Amar seria não mandar embora, despedir esse funcionário? Olha, uma coisa é você fazer uma análise profissional. Você pode respeitar aquele companheiro. Você deu muitas chances para ele se corrigir. Você deu todas as que a gente tem que dar, tá? Quando a gente está numa posição de gerência, de direção, você tem que dar a chance para aquele companheiro, né? Agora, chegou um ponto que ele está trazendo discórdia onde ele está, no ambiente de trabalho, está causando até prejuízos, né? Aí você vai tomar aquela medida de um diretor, de um dirigente, né? Eu acho que aí é por aí, né? Mas primeiro você tem que dar todas as chances para ele, como Deus dá para a gente, né? E dentro de todo um respeito, respeitando todos os direitos que ele tem, né? Eu faço uma comparação tão sutil na questão do amar e perdoar, como se fosse uma maratona, um passo após o outro até chegar no meio final. É muito difícil. É muito difícil, por isso que eu falei. É um desafio. É um desafio, exatamente. Você é a pessoa na frente e que a linha final vai ser muito vitoriosa. Com mas certeza. É muito longa essa longa. Mas eu acho que esse caminho que nós fazemos nos ajuda nisso, não devemos ir cada dia mais. É verdade. A gente convive muito com essas situações. É o nosso dia a dia que você colocou, é no trabalho da gente, né? É na rua, é dentro do seio familiar. Então, a gente tem que estar sempre acionando essa luz que Jesus trouxe para a gente, que foi para quê? Não para a gente ficar nesse patamar, mas para a gente buscar uma posição mais elevada, de sentimentos mais elevados. Porque nós falamos tanto em regeneração, mas ela começa dentro de nós. A humildade, né? A gente tem que eliminar e extirpando gradativamente o orgulho, porque o orgulho é terrível, né? O orgulho é terrível. Então, a gente tem que um trabalho bem como você colocou, ele é gradativo. A gente vai ficar 100% nessa encarnação? Não. A gente vai continuar nas outras etapas, né? Outras situações vão ser trazidas para a nossa vivência, para a gente exercitar isso, desenvolver isso. Eu até desculpe te cortar mais uma vez, que somos muito cobrados, né? Porque estamos aqui ouvindo isso e aprendendo isso. Uhum. A cobrança para nós espíritas é bem maior. Bem maior, com certeza, para todos os cristãos, né? Que a doutrina vem esclarecer para a gente esmiuçar, né? Então, realmente a cobrança é muito grande. Então, amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira adversa que o de um amigo. A gente falando ali da questão da ternura, né? Dessa forma mais carinhosa de se comportar com o outro, você não consegue fazer isso com alguém que quer o teu mal. Você vai confiar nessa pessoa? Ele coloca isso, Kardec coloca, você não consegue. Se eu sei que uma pessoa quer o meu mal, eu não vou confiar nela. Mas de que forma que eu posso amar essa pessoa?
Aí nós vamos ver mais à frente, vamos enquadrar a situação que você colocou, né? A situação no seio profissional, quando você está numa posição de liderança, né? Então, como proceder? Aí vem, não guardar ódio, rancor e desejo de vingança. Aí está o resumo do item 3 lá do Evangelho, tá? Resumir. Então é isso que a gente tem que trabalhar dentro do gente, o sentimento que a gente armazenou lá, né? Não guardar ódio, rancor e desejo de vingança. Perdoá-los sem qualquer segunda intenção, ou seja, o perdão tem que ser algo assim muito sincero, né? E acho que é o Rossandro que fala isso, que a gente realmente sabe que perdoou quando aquela situação não nos incomoda mais. Que esquecer a gente não esquece, está lá registrado na nossa mente, no nosso arquivinho lá, né? Está registrado, tá? Então a gente não esquece nesse sentido, mas não incomoda mais. Acabou, não está me incomodando mais. Aquilo ficou lá atrás, né? Desejar-lhes o bem em vez do mal, orar por eles. Está lá nas palavras de Jesus, né? Aí entra o que você falou sobre a situação lá na empresa, né? Se eu tiver que tomar uma atitude drástica, mas eu vou desejar o bem para aquela criatura. E se eu tiver que um dia ajudá-la, eu vou ajudá-la novamente. Até naquele momento ali, será que não tem uma outra situação, uma outra posição em que eu posso colocar aquele companheiro que não está bem naquele momento ali, mas de repente eu posso colocar ele numa outra posição lá? Olha quantas coisas que a gente pode fazer. Faz um remanejamento. Isso. Coloca ele em outra sessão. A gente quando trabalha assim, a gente tem, né? Eu já vivenciei várias situações dessa forma e você vai descobrindo quantas coisas você pode fazer. E isso é desejar o bem, ao invés do mal. Eu sei que ele me prejudicou lá, né? Fez o que não devia, mas coitado, né? Coitado, no bom sentido, né? Meu irmão, a compaixão, né? Que você tem que ter, você tem que olhar ali alguém que, se está agindo errado, ele já é infeliz. Ninguém, né? Não, olha, isso é uma ilusão. A pessoa que age de uma forma equivocada, né? Contra as leis de Deus, achar que está sendo feliz. Não, ele é um infeliz. Ele já está sendo infeliz. Então está aí um motivo para a gente ajudar alguém que está infeliz, né? Tentar ajudar aquela pessoa a sair daquela posição. Porque essa posição, a gente tem que ver a autoestima. Essa posição de baixa autoestima é a dificuldade do ser humano. Exatamente. Às vezes ele tem uma autoestima dele que está lá embaixo, né? E aí você tem que visualizar isso e tentar ajudar aquela pessoa a se levantar. Olha, é difícil, gente, mas a gente tem que exercitar isso. A gente tem que ultrapassar, né, o nosso amor próprio, o orgulho, que ainda é assim muito